Oi, gente! A Maria de Jesus fez uma sugestão de vídeo e então eu vou responder a sugestão de vídeo dela nesse vídeo. Ela pediu para falar sobre vestimenta. Então, como que eu entendo o assunto sobre vestimenta para a mulher cristã, por exemplo? O que a Bíblia fala sobre como nós devemos nos vestir? Então, esse vídeo vai ser em resposta à sugestão da Maria de Jesus. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no fogo. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Lucas capítulo 12, versículos 27 e 28. E no versículo 31, Jesus diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, são as palavras de Paulo para Timóteo. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Jesus. Gente, a minha vida toda, desde que eu me entendo por gente, né? A minha vida toda, as roupas que eu usava quando eu era criança, quando eu era adolescente e no início da minha juventude, sempre foram roupas que marcavam muito o corpo. E eu lembro que eu admirava muito as mulheres famosas, né? Então, as atrizes, as dançarinas, apresentadoras de programa. A minha vida era TV. E eu cresci admirando aquelas mulheres, admirando então as roupas delas. E a forma como eu comecei a me vestir era muito imitando elas. Então, desde pequenininha, eu sempre usava roupas que marcavam muito o corpo, roupas que deixavam o corpo à mostra. Então, as blusas eram semi-blusas, eram curtinhas, sempre com a barriga de fora. Eu sempre fui magra, então eu sempre me vesti com a barriga de fora. A saia, mini saia, sempre mini saia, mostrando a perna toda. E eu aprendi a me vestir assim, então pra mim, aquelas roupas eram bonitas. Então, eu pensava que eu ficava bonita com roupa curta. Quanto mais curta, então, mais bonita eu ficava. Ou quanto uma calça jeans ficasse mais colada. Então, eu cresci achando que essas roupas, que essa era a forma de se vestir, que ficava melhor. E a minha mãe também, as roupas que ela comprava pra mim eram desse tipo. Como eu era magra, então ela não era... eu nasci e cresci numa família católica que não tinha toda essa prática cristã de ficar indo para a igreja, de ficar lendo a Bíblia. Então, não existia nenhuma orientação sobre vestimentas. E
uma coisa que aconteceu quando eu me converti, quando eu deixei de ser católica e passei, e decidi a viver uma vida cristã praticante. Sem que ninguém, nenhum líder de igreja chegasse para mim e dissesse como eu tinha que me vestir. Simplesmente, gente, todas as roupas do meu guarda-roupa eram assim. Eram mini saias e blusas curtas que deixavam a barriga à mostra. Então, no meu guarda-roupa, se eu tivesse uma blusa comprida que cobrisse a barriga, era assim, contada nos dedos, assim, alguma blusa que eu tinha que cobrir a barriga. E se ela cobrisse a barriga, ou ela era transparente, ou ela era muito justa, muito colada e acabava deixando à mostra. Então, todas as vezes em que eu ia para as reuniões, para os cultos, a última coisa que eu ficava pensando, que eu ficava escolhendo, era a roupa. Não ficava pensando qual roupa que eu ia, então eu pegava uma blusa e uma calça jeans e ia, e eu não ficava pensando se eu estava repetindo roupa, eu não ficava olhando muito no espelho se eu estava bem vestido ou não. E antes disso, para qualquer lugar que eu fosse, eu passava muito tempo para escolher a roupa, vestia uma roupa, tirava, ficava trocando, escolhendo qual era a roupa, ficava olhando no espelho, passava muito tempo olhando no espelho para poder escolher qual era a roupa. E quando eu comecei a frequentar as reuniões da igreja, a última coisa que eu passei a me preocupar era com a roupa que eu ia. E conforme o tempo foi passando, chegou um determinado dia em que eu estava me sentindo incomodada com as roupas que eu tinha e eu não estava mais conseguindo vestir. Sem que nenhum líder de igreja chegasse para mim e dissesse como é que eu deveria me vestir, simplesmente eu tive a consciência, e aí eu atribuo isso ao Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos traz o entendimento, aquele que nos orienta, sabe? O Espírito Santo é quem dá a direção para aqueles que decidem ser cristãos. Então eu comecei a me sentir incomodada com as roupas que eu tinha, com as mini saias, com as blusas. E eu não conseguia mais vestir. Então, as roupas que eu comecei a usar, tanto as que eu ia para as reuniões da igreja, então eu comecei a me sentir incomodada e assim, as roupas que eu usava, que eu passei a usar, praticamente eram as mesmas que eu ficava usando para ir para reuniões na igreja, com o pessoal da igreja, para ir para a faculdade, porque foi na época da faculdade que eu conheci o evangelho, né? Para ir para qualquer lugar, eu ia sempre com as mesmas roupas. Eu botava sempre, eu acho que eu tinha umas 2 ou 3 calças jeans, então eu ficava revezando entre elas quando tava suja. E as blusas que eu tinha que cobriam a barriga eram as blusas que eu ficava usando. Então eu abri meu guarda-roupa e eu não conseguia mais usar as saias curtas. Eu comecei a ficar muito incomodada com as blusas que eram muito decotadas, que deixavam a barriga de fora. Então, quando eu colocava uma roupa dessas, eu me sentia mal. Quando eu olhava no espelho, eu me sentia mal. É como se uma transformação interna, sabe? Eu não era mais a mesma pessoa. Então, as roupas que a gente usa, elas comunicam um pouco de quem nós somos. Então, elas carregam isso, sabe? E eu não era mais a mesma pessoa. Então, eu não conseguia mais vestir aquelas roupas porque eu não me identificava mais com elas, porque elas não passavam mais quem eu era. Então, quando eu andava na rua, que eu ainda estava vestida com uma mini saia, eu me sentia incomodada. E uma das coisas que me incomodava também eram os olhares. Então, eu comecei a perceber que aquelas roupas faziam com que os homens olhassem mais, chamavam mais atenção. E eu comecei a me sentir mais incomodada, sabe? E aí teve um dia que eu peguei essas roupas do meu guarda-roupa sem pensar 2 vezes e dei. Tirei as saias curtas, tirei as blusas curtas, roupas que ainda estavam com boa qualidade.
e dei sem nenhuma falta, né? Não senti falta dessas roupas, não mendiguei essas roupas e não me preocupei se eu teria roupa para vestir depois. Eu fiquei só com essas calças jeans e eu me lembro que eu dei essas roupas e com pouco tempo, eu sempre costumo ganhar roupa das minhas tias, sabe? Aí eu me lembro que com pouco tempo minhas tias me deram umas roupas e essas roupas, elas eram adequadas. Eu me lembro que eu comecei a ganhar umas calças jeans e umas camisetas. Eu não me lembro quem me deu. Eu acho que umas tias e umas amigas me deram roupas, sabe? E elas estavam adequadas. Eram calças jeans e camisetas que cobriam a barriga e que não eram tão justas. E com essas roupas é que eu me sentia à vontade. Elas começaram a fazer parte de quem eu era, sabe? E eu lembro que eu ia pra igreja toda animada nos domingos e eu não me preocupava de passar maquiagem, nem batom, nem nada. Eu só tomava um banho, vestia a roupa, passava perfume e ia pros cultos super feliz. E não me preocupava com a aparência externa, não me preocupava, sabe? Se a roupa não estivesse me incomodando, não estivesse mostrando partes do meu corpo, pronto, eu tava tranquila, não tava mais me preocupando de ficar olhando tanto no espelho, sabe? Eu fiquei mais perdendo tempo com o espelho, perdendo tempo escolhendo roupa. Isso simplesmente sumiu da minha rotina. Então, eu me lembro que depois de um certo tempo, quando você passa a ter relacionamento social com o pessoal da comunidade, da igreja com que você está se relacionando, quando você começa então a ter vida social com o pessoal da igreja, pra mim foi assim, eu voltei então a me preocupar com a aparência. Eu comecei a ir pros cultos da igreja, não somente para cultuar Deus, mas os cultos na igreja, à medida que o tempo foi passando e que eu fui me relacionando com o pessoal de lá, passou a ser um momento também de encontrar com os meus amigos, com as minhas amigas. Então eu comecei a me preocupar se eu estava repetindo roupa, qual tinha sido a roupa que eu tinha usado no último culto, para não repetir. Eu comecei a me preocupar com o cabelo, com o rosto e esquecer mais assim, da origem, de como tinha começado, de como eu comecei a ir para os cultos, sabe? Então eu voltei a me preocupar com a roupa. Então mesmo que as roupas agora não estivessem mais decotadas, não fosse mais mini saia, mas eu voltei a me preocupar se a minha aparência estava agradável ou não. Então assim, eu quero aproveitar esse espaço aqui do vídeo para falar que é vaidade quando nós nos preocupamos com a aparência. Não importa se é uma roupa bem vestida ou uma roupa que cubra o seu corpo, mas se você está se vestindo, se preocupando em ter uma aparência externa que agrade, que seja aceitável, que seja admirável, que arranque elogios das pessoas, que roube o olhar das pessoas, se você está se vestindo por isso, você está sendo vítima da vaidade, você está agindo por vaidade, e vaidade é pecado. Então é por isso que eu acredito que os versículos em que Paulo fala para Timóteo, para as mulheres não ficarem se preocupando com os penteados, com os enfeites de joias, eu acho que é nesse sentido, sabe? Para que a gente tenha cuidado com a vaidade, para que a vaidade ela não tome o nosso tempo e não nos leve à distração no momento de cultuar a Deus. Então, eu percebo isso, sabe? E outra coisa que eu quero falar é sobre a religiosidade. O que a religiosidade fala sobre vestimentas. Então, a gente vê muito, né, em algumas religiões ou em algumas congregações, uma certa obrigatoriedade nas roupas. Então, tem muitas religiões que as mulheres só usam saias, né? Como se a saia fosse a única roupa certa para as mulheres.
E aí eu aproveito as palavras de Jesus lá em Apocalipse, né? Quando ele fala que comprem de mim ouro, então comprem de mim roupas brancas. Então, de fato, Deus, ele olha para nossa aparência interna, que os homens não conseguem ver, mas ela pode ser revelada com os nossos olhos. Então, às vezes a gente cria modelos de vestimenta, como para a mulher a saia ou o vestido, e aí muitas vezes você consegue estar dentro dessa regra, estou vestida como diz a Bíblia ou como diz os líderes da igreja, mas muitas vezes essa roupa pode ser muito mais sensual do que uma roupa que é condenada, como uma calça comprida, uma calça jeans. Às vezes tem vestido ou tem saia que marca muito mais o corpo, que dá muito mais sensualidade para a mulher do que uma calça jeans. Então, o que nós devemos nos preocupar, primeiro, qual é a roupagem que o nosso espírito está vestindo. Se as nossas roupas elas estão limpas, como Jesus fala, sem intenções de roubar olhares ou limpa da vaidade, ou se a nossa aparência está suja pela vaidade. Então, essa é a roupa que nós devemos buscar, a roupa que Jesus pode dar. Se você ficar preocupado com a sua aparência, de qual roupa você vai vestir para ir para determinados lugares, se para ir para o culto religioso você usa um tipo de roupa, ir para o trabalho ou lá na padaria ou para casa das suas amigas você utiliza outra roupa, né? Por quê que a gente faz isso, né? Então a gente às vezes fica tão preocupado com esse detalhe, quando o que mais importa é o detalhe interior e não o exterior. Porque o exterior, ele transmite como está o nosso interior. Então, quando a gente está muito arrumado, quando a gente passa muito tempo se preocupando com a aparência, a gente então passa isso nas nossas roupas. Quando a gente está apegado a isso, a gente está apegado a esse mundo, a gente está apegado com as coisas do mundo, porque isso faz parte desse mundo. Essa aparência que está nas roupas, que está nos enfeites, nas joias, no cabelo, isso faz parte das coisas desse mundo, não fazem parte das coisas celestiais. Então, nós devemos nos preocupar primeiro com como está o nosso espírito, como está a nossa vestimenta espiritual. E se a gente se preocupar com isso, a nossa aparência exterior, ela vai ser transformada, ela vai ser moldada por essa aparência. Então, primeiro a gente precisa se preocupar de agradar a Deus com a nossa aparência interior. Uma outra coisa que acontece também às vezes, depois de casar, depois de ter filhos, você pode ficar um pouco relaxada. E aí, ao invés de você cair na tentação da vaidade, você pode cair no desleixo, sabe? E aí, você não se preocupa tanto com a roupa que você está usando. Às vezes, você usa uma blusa que não combina com a parte de baixo, e aí às vezes você sai despenteada, e aí você se desleixa, deixa de cuidar também da sua aparência, mas no sentido de desleixo. E isso também não faz bem, porque isso passa também como que você está internamente. Quando a gente não se cuida, quando a gente fica se desleixando, a gente está se descuidando, a gente está se desvalorizando também. Então, essas duas coisas, no meu entendimento, a gente deve levar em consideração sobre a vestimenta. Não cair na vaidade e não cair no desleixo. Eu lembro que quando eu tive o primeiro filho, eu passei a me desleixar. O Davi, eu me lembro que eu não tinha tanto tempo, na verdade eu não me organizava tão bem, eu saía para trabalhar
E eu pegava, assim, a roupa que tava ali mais fácil, sabe? E às vezes era uma roupa que não convinha com o meu trabalho, assim, sabe? Eu ficava mal vestida. Não no sentido de mal vestida de não cobrir o corpo, mas no sentido de passar uma imagem que desvalorizava, sabe? Que não combinava. Então também a gente não pode cair nesse desleixo. Até porque os nossos filhos, eles olham pra gente, eles admiram a gente, né? Se a gente se arruma, eles dizem que a gente tá bonita. Vocês estão percebendo que hoje o vídeo tá difícil? Porque tá o tempo todo a gente tendo que pausar, eles o tempo todo aqui me interrompendo. E o papai também interrompendo, né? O tempo todo a mamãe tem que parar o vídeo. Mas vamos dar continuidade até o final, né, Davi? Davi, como que você acha que uma mulher tem que se vestir? Não quer falar, né? Então, gente, eu acho que é isso. A gente precisa cuidar de não cair na vaidade, pra gente não ficar perdendo tempo com a vaidade, e também não cair no desleixo, pra gente não se desvalorizar. Então, quando a gente passa a cuidar do nosso relacionamento com Deus, a roupa que a gente vai usar é o que menos importa, porque a gente vai ter a direção do Espírito Santo. Então, não vamos cair nem na vaidade, nem no desleixo, mas vamos nos vestir de uma forma com higiene, com decência, no sentido de que a gente não passe nem a vaidade, nem o desleixo através das nossas vestimentas, mas que as nossas vestimentas, elas estejam de acordo com o nosso espírito, né? E então a gente não vai estar nem desagradando ao nosso próximo também. Eu acho que a gente precisa ter, eu pelo menos tenho esse respeito quando eu vou em algum ambiente religioso, por exemplo, onde as pessoas ainda têm aquele costume de ou usar saia ou usar vestido. Eu não vou de calça jeans, embora eu use, porque eu não quero causar desordem naquela comunidade. Não porque eu tô preocupado com o que eles vão pensar sobre mim, mas eu não quero causar desordem. Assim não, a gente combinou que você ia fazer silêncio. Então, vamos terminar o vídeo com a mamãe. Tchau! Ah, gente, se vocês gostaram, acho importante o vídeo. Quer aparecer também? Vem cá. Tá bom. Vem cá. Olha aqui, olha. Não quer? Tá bom, Benjamin. Tudo bem. Então, se você se interessa por esses conteúdos, se inscreva no canal. Se você quer ficar sempre sabendo quando tem vídeo novo, tá bom, Benjamin, já a mamãe vai lá resolver. Se você quer ficar sempre sabendo sobre os vídeos novos, clica no sininho pra você ser notificado, receber as informações. Espera aí, Benjamin, solte ele. E se você gostou do vídeo, deixa o like. É isso aí. Fala, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal se você quer continuar seguindo a gente. Tchau. Até outro vídeo.